Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. Motivos para ouvir rádio. Por que ouvir rádio? Porque você não vê o sujeito que está falando. Você pode inventar uma cara para ele. Isso é fazer literatura. Por que ouvir rádio? Ora, para dizer que perdeu o senso e ouvir estrelas. Por que ouvir rádio? Porque o rádio ligado, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ouvir rádio e trabalhar. Ouvir rádio e vadiar. Ouvir rádio e conspirar. Ouvir rádio e mascar chiclete. Ouvir rádio e engendrar. Ouvir rádio e mudar o mundo. Ouvir rádio e coisar. Por que ouvir rádio? Porque sim. Muito bem, estou aqui com o meu grande amigo e editor da Arte e Letra, Thiago Tissot, para conversar sobre essa crônica do dia 14 de agosto de 2006. Por que ouvir rádio? Eu acho que essa crônica, uma das frases mais legais que eu ouvi, que eu li recentemente, foi essa de por que ouvir o rádio? Porque você tem que imaginar a cara da pessoa e isso é literatura. E eu acho que isso diz muito sobre o Caram encarava. O Caram encarava é muito bom. Fica o verbo. Mas eu acho que isso diz muito como o cara pensava a literatura, né? E como ele via e pensava quando ia escrever e ia produzir, né? Que a literatura não fica só na experiência da leitura, mas ela está na experiência de ouvir alguém falando. Quando você cria alguma coisa, você está fazendo literatura. E acho que isso era o que movia ele, em muitas vezes, para não ficar só e simplesmente contar e escrever uma história com começo, meio e fim, mas de você mudar isso, de você criar formas diferentes de contar uma história, né? Eu concordo plenamente. Surgiu aqui uma coisa impressionante, assim. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro O Sujeito Oculto, do meu pai. E cada vez que a gente relê, a gente descobre alguma coisa, né? E revendo os filmes que ele cita nas crônicas, mesma coisa. Cada vez que você relê um livro, se descobre alguma coisa diferente. E eu acabei, nesse exato instante, de descobrir uma coisa sobre essa crônica que a gente não tinha visto. Motivos para ouvir rádio. Por que ouvir rádio? Porque você não vê o sujeito que está falando. Se você não vê o sujeito que está falando, o sujeito está oculto. Que é um livro do Manuel Carlos Caram. Mais uma cereja no bolo, que é um sujeito oculto que está que está lendo essa crônica. Então assim, é verdade. Pior que sempre que a gente se senta para falar alguma coisa, a gente sempre descobre alguma coisa, né, da obra, assim. É impressionante o quanto ele conseguia colocar de referência e de fragmentos espalhados por tudo que ele produzia, e você, à medida que você vai lendo e relendo, você vai fazendo essas conexões e vai montando outras coisas e outras ideias na tua cabeça, né? É muito rico isso, eu acho muito rico. Aquela coisa dele citar a obra dele dentro da obra dele em diversos pontos diferentes, né? E essa crônica também me traz uma memória afetiva muito forte, porque meu pai tinha um rádio, que acho que era do avô dele, talvez tenha sido do bisavô dele, e esse rádio está comigo, está na sala da minha casa. É aqueles rádios de madeira, a válvula, ainda funciona, pega a sua rádio AM e funciona. E eu vejo assim, hoje a gente tem uma diversidade de informação incrível. Você quer assistir um filme? Você pega o teu celular, você assiste o filme que você quiser, se você souber onde procurar. Raras exceções. Eu quero ouvir uma música, quero ver um livro, você consegue tudo sem sair de casa, né? Naquela época, quando meu pai começou a entrar em contato com arte em geral, literatura, música, o jornalismo era tudo feito via rádio. Então o rádio era o meio de comunicação para o mundo, né? Quantos artistas a gente não ouve a história de que fulano via ciclano no rádio e daí resolveu fazer música, ou a notícia que chegava através do rádio, você esperava tudo pelo rádio. Então tem um registro histórico aqui nessa crônica da infância dele,
né, da relação de amor que ele tinha, da lembrança afetiva bacana que ele tinha com o rádio. Porque na casa dele, eu imagino que o rádio era uma coisa muito presente, né? Porque lá no Rio do Sul, Sim. A gente esteve lá uma vez e todo mundo conhecia o vovô Caran. Meu avô, né? Que trabalhava na rádio, né? Exatamente. Então, a história dele, a história do pai dele, tá tudo muito, muito... As histórias chegaram pelo rádio. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.